Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia Câmara. Eu gosto muito de falar sobre livros, então se você curte conteúdos assim, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar e tudo mais. E no vídeo de hoje eu trago a indicação barra resenha, sem spoilers, desse livro aqui. A Destruidora de Casamentos, da autora Mia Sosa. Eu comecei a ler por esse livro aqui, mas depois eu percebi que antes desse aqui tinha um outro, que é esse aqui, que eu vou pôr a capinha em algum lugar aí pra vocês. E eu não percebi que, sei lá, era, assim, não é a continuação um do outro, né? Você consegue ler esse daqui tranquilamente, porque são pessoas diferentes, mas é no mesmo universo ali, digamos assim, porque aqui nós também vamos ter a prima dela, que vai ser a principal do primeiro livro. E, enfim, deveria ter começado pelo outro, mas comecei por esse aqui e vou falar um pouquinho dele. Ele é um livro que eu indico aí para maiores de 18 anos, porque contém muito conteúdo hot. Mas, gente, já adianto para você que eu me diverti horrores com esse livro aqui, sério. Que livro gostoso de ler. Claro que vai ser aquele romance clichê, super mesmo. Não espere outra coisa dele. Até o final ele foi muito clichêzão mesmo, mas eu gosto de clichê. E é sobre isso, gente. E o que vai se tratar essa história, gente? Logo de cara, nós já temos a personagem principal feminina, né, que é a nossa mocinha. Ela se chama Solange. E ela tem, assim, todos os parentes dela são do Brasil. Só que ela não, né? Ela mora nos Estados Unidos. Então, espere muita coisa do Brasil. É uma das coisas, assim, que eu achei super legal, super diferente, né? Mas voltando à história, ela foi participar de um casamento junto com a prima dela, porque a prima dela está trabalhando nesse casamento. Então, ela foi ajudar, trabalhando também, né? Mas tem um momento que ela vai pegar a conversa da noiva desse casamento com um outro cara. E essa noiva basicamente tá falando que ama esse cara, não é o noivo dela, tá? E ela tá se declarando pra ele e falando que se ele quiser, ela larga tudo e fica com ele. Só que, claro, esse Songo Mongo aí não falou que ia ficar com ela. E ela decidiu continuar o casamento. Ou seja, a nossa mocinha ouviu essa conversa e ela ficou naquela dúvida, misericórdia. Será que eu aviso ou não esse noivo? Detalhe que ela nem conhece o noivo nem a noiva desse casamento. Mas ela ficou naquela dúvida, né? Será que eu conto pra alguém? Será que eu não conto? Ela chega até a conhecer o noivo antes dele casar. Eles têm uma conversa rápida ali, mas ela decide não se envolver no casamento. Ela até ia embora antes da cerimônia, mas a prima dela falou pra ela fica aí até o final. Vamos curtir o casamento comigo, já que você me ajudou. Daí ela decide ficar até o final, ela fica lá no fundo, esperando todo o casamento acontecer. Só que na hora do padre falar, existe alguém contra esse casamento, a nossa mocinha vai aparecer. E é basicamente aquela cena para todo esse casamento, porque a noiva não ama o noivo. O noivo fica tipo, o quê? E claro que ela acaba com o casamento desses dois. A noiva confessa ali que realmente não ama ele, que ama outra pessoa e foge do altar. E o casamento é, enfim, cancelado. Maior desastre. Só que o mais interessante dessa história é que o noivo não fica chateado com tudo o que aconteceu. Inclusive, eles têm até uma conversa depois do casamento desastroso. E a mocinha fica meio que intrigada do porquê ele não se ofendeu, porque o que ela fez foi uma loucura. Só que vai se passar alguns dias e o noivo, né, que é o Jim, ele é muito focado no trabalho dele. E vai surgir ali uma ocasião que ele vai precisar ter uma acompanhante, né, uma namorada falsa, para que ele consiga a famosa promoção que ele tanto deseja. Super clichê mesmo, né? E ele vai pedir ajuda de quem? Da moça que acabou com o casamento dele. E claro que ela não vai ter como fugir, né? Porque ela ficou com dó de ter acabado o casamento dele e ela vai aceitar essa proposta muito louca aí de ser a namorada falsa dele por algum tempo. Aí você já sabe o que vai acontecer. É aquela história de romance que começa no... Ai, vamos ter um relacionamento falso, mas vai acabar se transformando em algo a mais. Só que no meio dessa história, gente, acontece tanta coisa legal. Sério, como eu já falei pra vocês, tem a família dela que é toda brasileira. Então vai ter as tias, vai ter primo, porque o brasileiro gosta, né, de colocar primos e parentes
vários parentes nos livros, então a gente vai ter bastante isso e vai ser super divertido as cenas que ela tem com as parentes dela, do Brasil. Eles têm tipo um mercado, sei lá, uma conveniência que vende salgados, tipo coxinha. Vai ter muito assim, comida típica do Brasil. A autora realmente quis colocar muito do Brasil nessa história e eu acho que ficou assim muito bacana. Super divertido. Fora isso, nós temos o casal principal também, que vai se envolver em várias situações. Sério, gente. Tem uma situação que eles vão se envolver que é muito engraçado. Eu dei muita risada. É um livro rapidinho, gostoso de ler, divertido. Apesar dessa capinha bonitinha, ele vai conter muitas cenas hots, né? Tá, não vou falar que são muitas cenas, mas as cenas de romance são aquelas mais pesadas. Fora isso, gente, tem a história, é super divertido, vai na fé que vocês vão gostar. É um livro que também indico pra você que tá saindo daquela ressaca, sabe? A ressaca brava literária. Leia esse que vocês vão gostar. Talvez seja melhor começar pelo primeiro, né? Antes de vir nesse segundo, mas tudo bem se você começar por ele, dá pra você entender normal a história, tá? Vai na fé. A única coisa que eu tenho pra reclamar é que o final, assim, foi clichê demais, demais, demais pro meu gosto. Sabe aquele negócio que tudo é perfeito demais, coincidência demais? Por ser aquela história dos dois estarem fingindo um relacionamento, eles sabem que eles sentem atração um pelo outro, mas não podem ficar juntos. O motivo acaba sendo sempre aqueles motivos bem nada a ver, né? Aqueles motivos que, pela misericórdia, dá pra vocês dois ficarem juntos sim. Mas são coisas assim que eu ignoro porque o resto do livro foi muito divertido. E é isso, estou ansiosa, vou ler o primeiro, né? Que eu já deveria ter lido. E gostei muito dessa autora, da experiência que eu tive com ela. E vamos ver, espero que tenham mais livros dela e vou pesquisar mais a respeito dela. Eu venho aqui trazendo as resenhas para vocês. E por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like para dar aquela força, de se inscrever no meu canal, de compartilhar e tudo mais. E até a próxima.